convidado é o Luciano Santos. O Luciano, ele é psicólogo, ele possui é, administração, pós-graduação em independência química, em gestão de qualidade e ele é perito avaliador em trânsito, além também de ser consultor e proprietário da. Se eu vou corrigir, você me corrige depois, né? DAD Consultoria, né? Ele também é professor, muitos de nós somos, né? Em algum momento, acadêmico, então de curso técnico, né? Ele é professor de entidade superior e também desenvolve atividades na área de levantamento de perfil específico, desenvolvimento de processo de seleção, reavaliações de acompanhamento, avaliações de desempenho, de perfil psicológico após acidente, além de treinamentos e relações com a comunidade. O Luciano, nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo através do Ricardo, e aqui, como é sempre uma proposta do GT, a gente trazer pesquisas acadêmicas ou pesquisas, né, de consultores que possam agregar algo na nossa área. O assunto que o Luciano vai falar é esse levantamento de características pessoais relacionadas a acidente de trabalho, como perfil de acidentabilidade, desenvolvido no Vale do Tibagi. Luciano, fique à vontade para a sua apresentação. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Giovanni, agradeço as pessoas. Eu sempre falo que eu sou um estranho no ninho, né? Eu sou um psicólogo, um administrador de empresas dentro da atividade da engenharia florestal. Aconteceu que eu entrei por, por coincidência nesse processo, tá? No século passado, né, da década de 90, e acabou que eu me apaixonei por isso e fui tentar entender aonde que a psicologia poderia ajudar a engenharia a melhorar ou a desenvolver, aproveitar melhor a possibilidade dos equipamentos, treinamentos e, fundamentalmente, fazer isso com segurança. Então, comecei a estudar isso já há alguns anos e eu vou compartilhar o material aqui. Aí, ó. É isso Só, aí, Giovanni. só sei falando que eu vou. Tá bom. Bom, Então, eu tenho parceria com algumas empresas, uma delas é a Vale do Tibagi, que é uma empresa que tem algumas frentes de trabalho, está em 4 estados, no Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Vamos para o próximo. Eles fazem serviços de exploração florestal, venda de madeira e transporte a partir de contêineres. Basicamente é isso. A Diade, que é a minha empresa, próximo slide, o foco é a gente tentar encontrar o perfil adequado para aquelas pessoas que vão usar determinados equipamentos. E nós sabemos que para cada equipamento exige-se algumas habilidades, né? Então, eu brinco que o meu papel enquanto estudante, estudioso de equipamentos e processos florestais ou industriais, é um processo de garimpagem. Nós temos que garimpar aqueles perfis que se adequam àquela atividade, né? E aí, o que aconteceu? A gente percebeu que existe uma necessidade premente de que esse perfil esteja alinhado com a necessidade do equipamento. Nós sabemos que alguns equipamentos vão exigir um pouco mais de atenção, outros de maior nível de conhecimento, outros de capacidade de tomar decisão. E a partir daí começou a se formar perfis tanto da necessidade, das habilidades, e passamos a entender quais eram essas habilidades que os operadores ou aqueles profissionais deveriam ter. Então, nós desenvolvemos um processo que fosse mais eficiente para que o processo produtivo, operacional, tivesse ganhos a partir da manifestação daquele operador lá. Vamos para frente. E aí chegamos nas 34 mil avaliações no meio florestal. E a gente diz o seguinte: perfil profissional. O papel da determinação do perfil profissional, dos requisitos pessoais especiais, é primeiro,
não necessariamente importância na ordem. Predizer a possibilidade de retorno de investimento do treinamento. Todos sabemos que o desenvolvimento de qualquer profissional é caro e é demorado. Segundo, determinar contentamento no desenvolvimento das atividades, desejo e efetivação. Porque o que nós observamos em todas essas décadas de observação é que muitas vezes algumas pessoas conseguiam desenvolver algumas atividades e não tinham muito interesse naquilo, não tinham muito desejo. Em contrapartida, nós encontramos algumas pessoas que tinham um bom perfil e tinham o desejo adequado, o resultado era fenomenal. E, por fim, e não necessariamente por último, prevenir possíveis acidentes de trabalho por falta de atenção ou desinteresse. Porque o que eu comecei a perceber à medida que eu estudava todo o processo dentro do meio florestal, que às vezes alguns acidentes poderiam estar acontecendo por falta de desejo de estar naquela atividade. Isso a gente vai comentar um pouco mais. E dentro disso, a gente diz que dentro da avaliação psicológica, nós não conseguimos desenvolver aquilo que não existe. Então, se nós conseguimos encontrar alguém que tenha as habilidades necessárias para o desenvolvimento daquela atividade, o que vai acontecer? O processo de treinamento e desenvolvimento vai transformar aquela habilidade em competência. E a competência não é necessariamente apenas um processo de volume de produção. Nós sempre consideramos alguns aspectos. Processo de produção, nível de produção, índice de disponibilidade mecânica. Por que isso? Porque muitas vezes a gente observava que em trabalhos em turnos com alguns equipamentos, o trabalhador do turno A produzia muito bem, acima da média, e o trabalhador do turno B não conseguia produzir muita coisa porque o equipamento tinha uma certa indisponibilidade porque quebrou, estourou mangueira, aconteceu algum problema técnico. E, por fim, também a gente tem que considerar o índice de satisfação baseado no desejo e também no processo de segurança, que não adianta produzir bem, produzir um volume adequado, com boa disponibilidade mecânica, com riscos. Né? Então, isso é uma questão bastante importante. Vamos para o próximo. E aí, nós desenvolvemos alguns conceitos e fomos ver algumas situações onde nós temos alguns elementos que são observáveis dentro desse processo. Então, nós avaliamos 3 elementos, entre eles, inteligência não verbal, atenção, capacidade psicomotora, capacidade decisória, e aí passa em ritmo, em capacidade de observação, e também o processo de interação. Por que o processo de interação é importante? Porque por mais que, vamos considerar, no meio florestal, o indivíduo trabalha sozinho no equipamento, ele faz parte de um processo, como eu disse, tanto no processo da operação, do processo da disponibilidade mecânica, quanto também num processo de interação dentro da equipe onde ele está inserido. Ok? Vamos para frente, Giovanni. E daí é que nós começamos a perceber. Dentro dos acidentes avaliados, as pessoas principalmente aconteciam acidentes com pessoas que tinham menos tempo de empresa. Então, de 75% dos acidentes avaliados naquele universo eram pessoas com até 3 anos de atividade. Isso é uma informação. Vamos para frente. E isso não é novidade para ninguém, o tempo da jornada, né? Acontecia um pouco no início, uma parte no meio, uma parte no final. E nos chamava a atenção algumas características quando a gente pensava nos trabalhos em turnos. Vamos para frente, que não é o mais importante. Daí o que nós achamos? O que nós encontramos? Né? Aí é o perfil médio das pessoas que haviam sofrido um acidente, mas antes do acidente. Por que nós temos esse dado?
Porque no caso desse estudo, eu tinha esse material porque eu havia feito o processo seletivo de 100% da empresa já há alguns anos. Eu dou consultoria há alguns anos. Então, o que, que nós temos? Os elementos em verde estão dentro da média. Os elementos em amarelo estão um pouco acima da média, que a gente diz que é, é, é um pouco além daquela necessidade que aquele equipamento ou aquele processo exige. Então, de todas as pessoas que foram levantadas dentro desse processo de acidentes, essa era a média desses resultados dessas pessoas antes, como eu falei, em face de eu participar do processo de seleção dessas pessoas. Então, eu peguei todas as análises de acidente e fui pegar os laudos e as avaliações que eu havia feito no processo de contratação. Para o quê? Depois, no próximo slide, Giovanni, por favor, nós vamos ver o que aconteceu depois do acidente. Nós refizemos o mesmo processo de levantamento de perfil profissional e que nós encontramos algumas coisas bastante significativas, né? Nós vamos ver que, primeiro, alguns elementos positivos se mantiveram e alguns elementos eles diminuíram em seus resultados. Um deles é a capacidade de iniciativa e interação. Mas daí a gente fica pensando, a gente tem que tentar entender se a gente não conseguiria perceber, ou quais são os elementos que a gente poderia perceber que aquelas pessoas poderiam ter o risco de estar correndo ou sofrendo algum acidente. Porque nós não vamos conseguir prever, mas nós podemos predizer baseados em elementos científicos. E a ideia era tentar entender, dentro de critérios técnicos e científicos, será que essas pessoas não estão me contando que poderiam vir a sofrer algum acidente com injúrias pessoais, ou de equipamento, ou de meio ambiente? Então, o que, que nós pensamos em fazer? Então, já que nós temos um perfil dessas pessoas anteriores, vamos avaliar elas a posteriori ao acidente, ver o que aconteceu com esse perfil dessas pessoas depois que tenha acontecido o acidente. E nós percebemos essa diminuição desses dois elementos, os positivos se mantiveram acima da média e dois caíram. Então, o que, que tecnicamente me diz enquanto profissional da área de comportamento? Provavelmente esse acidente determinou alguns elementos importantes no perfil do indivíduo, e também associado a isso, essas pessoas já vinham com alguma dificuldade que se manifestavam a partir de alguma questão pessoal ou profissional naquele momento. Nos processos de entrevistas com essas pessoas, boa parte delas falavam que, puxa, mas eu pensava em fazer uma outra atividade. Isso é um elemento importante, porque, como nós observamos, 75% das pessoas que se envolveram em acidentes estavam na empresa há menos de 3 anos. E sempre quando no processo de seleção a gente tenta observar um elemento fundamental que é o desejo. Porque se o indivíduo não tiver interesse, não tiver o desejo dentro da atividade, não vai dar certo. Vai dar certo por um certo tempo apenas. Então, o que, que nós observamos? Que existem elementos que podem nos indicar a possibilidade de estar prestes ou próximos, ou mais do que isso, com a possibilidade dessa pessoa se envolver num acidente, né? Essa visão também eu trouxe, que eu trabalhei por muitos anos também como psicólogo do Detran, onde eu avaliava fundamentalmente as pessoas que se envolviam em acidentes,
com mortes ou acidentes de grande monta. Então, a gente fazia o levantamento dessas características e às vezes as pessoas comentavam, eu já não estava muito bem. E aí vai reforçar alguma coisa que o Rafael comentou, da gente estar atentos ao comportamento dessas pessoas e o que acontece que pode determinar, às vezes, uma mudança de comportamento nesses indivíduos. Vamos para o próximo slide, Giovanni, que aí nós temos um processo comparativo. Então, as coisas antes e depois estavam muito bem, apenas dois elementos que a gente observou que teve uma queda. No processo de interação, e aí nós vamos considerar alguns elementos que pode ser ou uma característica de ansiedade, ou, em contrapartida, um processo depressivo, que vai nos dar alguns indícios da possibilidade de que estejamos próximos a alguém que pode se envolver num acidente de trabalho. Vamos para o próximo, João. Outra coisa importante que nós observamos muito claramente que, após o acidente, algumas pessoas estabeleciam manifestavam, mas será que eu consigo operar? Será que eu consigo trabalhar com aquele equipamento? Será que eu consigo? E aí vem um pouco, às vezes, de receio. Outro elemento, relatos verbais de dificuldades da execução das atividades. Às vezes, uma pessoa que já estava desenvolvendo esse processo há 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele dominava aquilo, mas ele se questionava: será que eu consigo? Tenho medo de não ter, né? Outra questão bastante importante, e isso é uma questão organizacional que a gente deve considerar, as pessoas ficam sempre apreensivas com a sua manutenção na atividade. Sempre me perguntavam, mas será que a empresa vai me permitir voltar para a minha atividade? Será que a minha empresa vai permitir que eu continue nessa empresa? Sempre, esse elemento é um elemento importante. Outra questão importantíssima, maior aderência em convocações para treinamentos. Todo treinamento que a empresa determina tem um convite, mas é um convite onde tem uma certa obrigatoriedade. As pessoas aceitavam muito mais rapidamente isso. Ou, em contrapartida, acontecia uma resistência maior em convocações. Era muito claro isso, ou é muito claro, a observação de que algumas pessoas não querem, evitam participar de treinamentos, muito mais por medo de que haja uma cobrança, haja uma exposição dele frente aos colegas. E é um outro grupo que quer participar mais dos treinamentos em função de saber da necessidade e da importância, né? Outro elemento que aconteceu também, faltas injustificadas, atraso e perdas imateriais. Isso aconteceu no momento imediatamente após o acidente de trabalho. Em torno de 1 mês, no máximo 2 meses, aconteceram algumas faltas, mudou-se um comportamento do indivíduo ou dos trabalhadores em relação à sua relação com o seu trabalho, né? Outra questão, maior envolvimento nas tarefas de discussões de comprometimento com o resultado. Normalmente as pessoas passavam a se perguntar, se questionar se aquilo poderia ser feito de uma forma melhor. Quando eles sentiam que ele seria mantido naquela atividade, feito um processo de reciclagem conforme a necessidade, existia um elemento maior de interesse e no envolvimento com as tarefas, principalmente quando se discutia com alguém, ou da equipe, ou da segurança, ou do sistema, independente qual for o suporte, sobre o que ele pensava, e mais do que isso, pessoal, sobre o que ele sentia frente àquela questão do acidente que ele se envolveu. Ele se sente
acolhido quando acontece isso, por conseguinte, tem um maior envolvimento nas questões das tarefas e no resultado próprio dele e da sua equipe, né? E também o que nós percebemos que acontecia um aumento da frequência no Departamento de Saúde ou de serviços externos de saúde. E aí vai corroborar aquela questão do medo, do receio comportamental e não lógico e não efetivo da dúvida ou do medo. Da dúvida especificamente, tinha sim com relação ao medo. Puxa, mas será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir retornar às minhas atividades? E isso era um receio que a gente percebia com grande frequência. Então, pessoal, basicamente essas questões de acidentabilidade, nós temos todos os dias, o dia inteiro dentro das empresas. E o papel de nós, enquanto agentes transformadores de comportamento, primeiro é observar o que nós temos, o que essas pessoas pensam e o que essas pessoas querem até em relação à sua permanência dentro daquela atividade que ele faz. Por isso que eu sempre digo que é muito importante que a empresa considere se esse indivíduo está interessado nessa atividade. Segunda questão, o perfil é adequado para aquela atividade? Insisto que às vezes nós fazemos alguns processos de movimentação de pessoas considerando que nós vamos dar um prêmio. Não é incomum, às vezes, de uma equipe, nós termos um bom operador que trabalha adequadamente, cuida do equipamento, cuida do meio ambiente, trabalha efetivamente com segurança. E se nós vamos ter uma vaga de líder, pensamos invariavelmente primeiro nessa pessoa. E quando nós vamos fazer o convite, essa pessoa não vai declinar. Ele sabe que ele vai melhorar o status dentro do grupo e vai melhorar seus resultados financeiros também, né? Ele não vai falar não porque ele sabe que pode ser positivo. Mas será que efetivamente é positivo para ele? É muito comum, eu sempre falo, às vezes nós perdermos um bom operador de skidder e ganharmos um péssimo operador de hard. Por quê? Porque são perfis profissionais que o equipamento exige que são diferentes. Mais do que isso, então, quando ele deixa de trabalhar na questão operacional e passa para a gestão. Então, é sempre, pessoal, importante a gente considerar essa pessoa tem interesse. Perfeito. Meio caminho andado. O outro meio caminho será que ele tem perfil para isso? As características são adequadas e são importantes para isso? Então, a ideia desse processo de estudo de acidentabilidade ainda é uma coisa muito inicial, é um processo que nós não temos, eu tenho procurado isso no mundo inteiro, nós não temos nada mais efetivo que nos permita entender que as pessoas estão nos contando que terão um acidente, né? E nós não podemos esquecer que não é porque às vezes a gente não enxerga que aquilo lá não existe, né? Eu sempre gosto de falar para os gestores que não é que a gente não consegue perceber que aquilo não está acontecendo. E com relação à acidentabilidade, é uma questão bastante significativa e eu vejo que às vezes nós temos que desenvolver essa capacidade de observação. Ok? Ok, Luciano. Vou parar de compartilhar aqui. Probleminhas técnicos resolvidos, né, Luciano? Foi ótima essa apresentação. Se alguém deseja fazer alguma pergunta para o Luciano, por gentileza, levanta a mão. Mas eu queria fazer uma pergunta, Luciano, antes de mais Pois alguém. não?
O perfil de acidentabilidade, ele pode ser diferenciado, é como você demonstrou, há uma certa diferença quando acontece algo interno que, ou a mesmo externo, mas ele pode variar de acordo com o tempo, né? Eu posso ter um perfil hoje, de Perfeito, manhã e à perfeito. tarde, por alguma questão, eu posso ter um outro perfil, né? Eu sempre digo que nós, enquanto trabalhadores relacionados a comportamento, nós trabalhamos com o elemento mais instável que existe, que é o ser humano. Né? O que é muito claro, nós temos uma linha de atuação, em contrapartida, nós temos elementos que nos determinam algumas mudanças de comportamento significativo. É óbvio que esses picos ou essas manifestações, como você falou, intensas e momentâneas, a gente vai ter mais dificuldade. A ideia é a gente tentar entender quem tem caracteristicamente algum elemento que pode vir a trazer uma possibilidade de um acidente. E nós vemos que tem pessoas que vão passar sua vida inteira e nunca vão ter nenhum acidente. Ah, ele tem um perfil positivo? Pode ser que sim, pode ser que só não foi tirado o pino por enquanto, por isso que não explodiu. Mas essa dialeticidade que tem do ser humano é muito importante e a gente tem que considerar. Por isso que reforça ainda mais a necessidade e a importância do setor de segurança em manifestar isso e observar isso dentro do meio onde a gente está trabalhando. É fundamental isso. Ok. Ô, Luciano, chegou uma pergunta aqui para mim no WhatsApp, a pessoa não quis se identificar. Tranquilo. Ela pergunta se você, dentro desses estudos que você fez, se existe algum relato do antes e o após, por exemplo, em decorrente de um acidente de trabalho, ou decorrente de algum caso, ou mais de um caso que você possa exemplificar, que tenha resultado, por exemplo, até numa questão da pessoa se suicidar dentro do ambiente de trabalho, que teve caracterização com acidente, com o próprio acidente ou algo dessa natureza? Perfeito. Eu já acompanhei casos semelhantes em que a pessoa sofreu um acidente e era uma pessoa que também dirigia a van. Foi um acidente de percurso lá, nada significativo, mas um acidente de altíssimo potencial. Felizmente não aconteceu nada mais significativo, mas essa van não desceu uma ribanceira de 30 metros porque tinha uma pedra lá e que segurou. Perfeito. E essa pessoa não conseguiu, esse motorista, que era um líder, não conseguiu trabalhar isso adequadamente, começou a ficar doente, e a gente diz que muitas vezes tem o suicídio claro e o suicídio velado, né? Isso a gente tem que ficar muito atento também. E essa pessoa desenvolveu uma doença e foi muito rápido, isso em torno de 5 meses, e no final ele acabou cometendo suicídio. Então é uma questão importante que nós temos que ficar extremamente atentos. Ok. Mas acontece e tem relatos, sim. Ok, essa mesma pergunta, essa mesma pessoa, ainda antes de passar para o André, André, você me desculpa aí, tá? Essa mesma pessoa pergunta, Luciano, que com essa nova legislação no Brasil, né, já foi postergado por mais um ano a questão dos levantamentos de riscos psicossociais. Na sua Hum, experiência, o quanto isso pode agregar em termos de valores, de mudança de cultura dentro da empresa? perfeito. O que eu observo, e sempre é um receio que eu tenho, é que muitas vezes algumas imposições que são determinadas, elas acontecem não por partir de discussão, e às vezes, muitas vezes a partir de impressão. Eu sempre falo, quem acha não sabe. Ou eu sei alguma coisa, ou eu acho que sei. Quem acha não sabe. Eu sempre dou o exemplo, se eu pergunto para a pessoa responsável pelo pote quantas toneladas de madeira tem lá, ele vai falar, eu acho que tem. Acho não é número efetivo. E uma a segunda preocupação que eu tenho, muitas vezes, vai se fazer exclusivamente os registros objetivos e legais necessários, que são exigidos.
E muitas vezes todo esse processo do, da observação psicossocial, às vezes não vai acontecer de uma forma mais técnica e efetiva. Esse é um medo que eu tenho e é uma preocupação que algumas pessoas da área de comportamento têm. Será que isso efetivamente vai ajudar no processo de prevenção de acidente para o indivíduo ou vai ser apenas um registro legal que o governo me exige que eu faça? Essa é uma preocupação e aí vai depender muito da condução e principalmente da visão dos gestores de cada unidade. Ok, Luciano, muito obrigado. André? Bom, minha pergunta vai na linha, não está no contexto, mas talvez esteja alinhada. Você falou, Te ligou seu microfone. Seu microfone ficou mudo, André. perdão, eu encostei no teclado aqui, ele fechou. Que tem relação, das vezes, da insatisfação da pessoa na posição dela. Se nessa insatisfação você faz conexão com alguns meios, por exemplo, se a insatisfação é com a empresa, se é com a liderança, se é com o ambiente, tanto nas causas quanto no pós-acidente, principalmente a relação com liderança. Você tem um Perfeito. estudo aprofundado nessa linha? O que eu tenho observado, André, é uma coisa muito clara. Muitas pessoas estão insatisfeitas com o seu ambiente de trabalho, seja pelo seu gestor imediato, seja pelo processo, por uma série de coisas. Mas, às vezes, todos nós, invariavelmente, em algum momento da vida, passamos por algumas situações como essa. Eu não concordo muito com isso, mas eu preciso me submeter a essa situação. Isso a gente entende, eu entendo que é um processo reacional natural. Né? Às vezes acontece, puxa, mas eu queria essa vaga, meu par que conseguiu essa vaga, eu estou indignado, a partir de agora tudo é defeito. Isso é momentâneo, isso é uma tendência que o ser humano natural passe e que daqui a pouco volta ao normal. Mas o que me incomoda e me chama muita atenção daquela pessoa que não gosta daquela atividade que está desenvolvendo. Isso é delicado. E às vezes nós vemos pessoas que têm uma performance muito boa, mas qualquer processo que você sugira de mudança vai ter resistência. Esse é um primeiro elemento a ser observado. Segundo elemento, como que é o nível de relacionamento dessas pessoas. Eu sempre falo que vai observar como é que é o relacionamento na área de vivência, na hora do almoço, após o almoço, como é que funciona isso. Algumas pessoas têm uma dificuldade maior de relacionamento por característica de personalidade, tudo bem, são menos falantes, mas mesmo assim elas interagem. Quando a pessoa se isola, ou então começa a estabelecer vários elementos que estão errados dentro do processo, isso é um elemento muito claro de insatisfação. Eu digo que é muito diferente o questionador e do reclamador. O questionador vai falar, viu, por mais que o senhor queira que eu faça desse jeito, isso não está legal, poderia ser feito desse outro jeito. O reclamador, não, tudo é problema. Se pinta o equipamento de verde, não, eu preferia que fosse de preto. Se tem esteira, ele preferia operar um trator de pneu. Então, tem várias situações que nos dizem que essa pessoa está insatisfeita. E aí, essa insatisfação provavelmente não seja pela cor do equipamento ou pelo tipo do material rodante, seja muito mais, porque eu não estou adaptado àquele meio, àquele processo, e aí tudo fica ruim, entende? E isso é um elemento muito importante, extremamente importante, André, para a gente considerar. E muitas vezes eu já observei que alguns acidentes de trabalho são motivados por aquele desvio de atenção em função de falta de interesse na atividade. Isso é uma coisa bastante importante. Eu ainda não tenho dados que a gente possa dizer que são científicos, mas eu estou fazendo esse levantamento, entende? Com ideias, com vistas exatamente
a mostrar uma coisa que a gente imagina, entende? E que acontece, invariavelmente acontece. Não sei se consegui te responder. Sim, eu tenho uma outra pergunta, até na Pois não? sua explanação aí. Você citou na linha de atenção, né? A gente faz teste de Uhum, atenção dividida, concentrada. isso. Nas causas relacionadas ao acidente, como você tem percebido a relação celular, uso celular nos eventos de acidente, nesse Perfeito, trabalho seu? perfeito. É, ainda a gente não tem nenhum resultado efetivo com relação ao celular, porque ele é negado. Uma das questões que se pergunta, está usando o celular? Não, não uso, eu nunca uso o celular. Ninguém usa o celular indevidamente. Mas eu gostaria de aproveitar uma coisa que você me permitiu, André. É muito importante a gente considerar, eu, enquanto psicólogo avaliador, às vezes o material que a gente tem para avaliar é muito bom, mas às vezes os resultados ponderados que são nos apresentados nos manuais, eles não nos condizem com a realidade ou da indústria, ou do transporte, ou da área florestal. Só para fazer um comentário. Quando eu iniciei esse processo, uma empresa que importava os equipamentos, eu tinha um contato com uma empresa de base florestal, e eles pediram para eu fazer as avaliações. Então a gente discutindo uma vez com os fornecedores do equipamento, isso na década de 90. Eles me falaram o seguinte: você não quer, eu falando que eu gostaria, tinha algumas hipóteses, comecei a estudar os equipamentos, você não quer avaliar os entregadores técnicos nossos, né, que são, o entregador técnico é um operador diferenciado, correto? Com base nos resultados avaliados e encontrados dentro dos manuais dos testes, dos 5 avaliados, 3 seriam contraindicados. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. O material está correto, a avaliação, aplicação e correção está correta. Eu fui ver que a transformação, às vezes, dos resultados brutos e ponderados a partir dos manuais dos testes não era conveniente para aquela realidade. Então, hoje, todos os materiais que nós usamos são materiais comerciais, com exceção de um que nós precisamos desenvolver, que é elemento de psicomotricidade. Eles são os materiais aplicados, como diz o manual, corrigidos, como diz o manual, mas na hora de transpor o resultado de bruto para ponderado, tem que ser uma tabela específica, ou para a indústria, ou para o transporte, ou para a área florestal, porque senão não dá. Dá o que a gente chama de falso negativo ou falso positivo. Então, a questão de atenção é um elemento importante. E hoje a gente tem condições, a partir desses materiais, de avaliar, a pessoa ele tem um bom nível de atenção, mas essa atenção é produtiva ou não? Eu produzo bastante, mas minha quantidade de erro ou de omissão é importante. Então, esse cálculo também é importante a gente considerar. E os elementos de distração, né? Às vezes o radiocomunicador, para algumas pessoas, pode ser um elemento de distração. E algumas pessoas também, o celular pode ser elemento bem significativo. O que a gente sabe do ponto de vista de direção, que, por exemplo, o celular traz o mesmo efeito que a embriaguez ao volante. O resultado é exatamente o mesmo. De eu dirigir embriagado quando eu dirigir manipulando meu celular. Então, celular é uma excepcional ferramenta, mas também tem esses inconvenientes que são significativos. Temos aí o Vitali, uma pergunta. Luciano, boa tarde. E Boa tarde. parabéns por esse trabalho, né? Porque é uma área que Obrigado. estamos muito carentes, né, mesmo de informação, e é extremamente importante, né? Pois é. Nessa parte da psicologia aí do trabalho é uma coisa que realmente precisamos nos aprofundar muito.
né? Porque essa questão comportamental é extremamente grave hoje em dia em termos de acidente. sim, sim. Luciano, eu notei aqui que você, na sua apresentação, você colocou que de 1 a 3 anos corresponde a 50% dos acidentes e de 0 a 1 ano, 25%. Se Isso, somarmos de 1 a 3 anos, vai dar 75% aí setenta e cinco por dos, cento dos Isso. acidentes, né? Eu só não consegui só entender direito nas tuas colunas ali o que do perfil de todos esses casos foram coincidentes, né? Se você estabelecer lá 2, 3 perfis que Uhum. realmente levaram, né? Comparar todos esses casos aí que, a Perfeito. princípio, né? Levaram a esses acidentes. O que você destacaria desses principais perfis aí? Uma das coisas que eu observava bastante significativamente é que índice de decisão diminuía um pouco e índice de iniciativa também diminuía um pouco. Dentro das avaliações que a gente faz, nós mensuramos isso e a gente começa a perceber que esses dois elementos são importantes. E um terceiro, iniciativa e interação são mais significativos, decisão um pouco menos. Mas o processo de interação também é um elemento importante. E aí, na questão da interação, do relacionamento com as pessoas, a gente pode. Aí é uma inferência muito mais de matéria clínica minha do que efetivamente do processo organizacional, que às vezes processos depressivos ou processos ansiosos levam a uma possibilidade maior de acidente de trabalho. Então, esses elementos, eles são muito claros nessas observações que a gente faz. O indivíduo que passa a ficar extremamente calado ou diminui significativamente, às vezes sem motivo profissional ou pessoal, ou em contrapartida, aquele que era extremamente retraído passa a ser o astro do ambiente, fique atento, porque ele está nos contando alguma coisa, entende? E a gente tem que observar isso. Mudança de hábito, às vezes postura, mudança de hábito alimentar, quando tem um aumento significativo, a pessoa passa a comer muito mais, pode ser um distúrbio alimentar provocado por um elemento de ansiedade que pode levar a gente a considerar que tem alguma coisa que não está bem naquele indivíduo. Mudança de hábitos, mudança de indumentária, mudança de perfil pessoal, às vezes até de higiene também, são elementos importantes a gente considerar. Não sei Obrigado. se eu ajudei, Rodrigo. Mais alguma pergunta, Ok, Vitali? obrigado. Não, ótimo, obrigado. André? Palavra de novo ao André. Giovanni, Fica à vontade. Giovanni, eu prometo ser a última, tá? Não, temos Na, tempo. na linha das faixas aí, até ligado ao comentário que você respondeu na pergunta do Vitali, é com relação a gerações ou faixas etárias. Você Perfeito, tem essas perfeito, gerações mais novas, são mais perfeito. ansiosas e tudo, como é que isso apareceu no seu estudo? Perfeito. Uma das coisas que a gente observa muito claramente é o seguinte: tem dois elementos. Tempo de empresa, que é importante também, né? E idade, né? Porque o que a gente observa, tem uma geração que vem que ela é totalmente imediatista. O resultado tem que ser instantâneo. No final da semana passada, nos últimos dias da semana, eu conversando com uma pessoa, ele falou, viu, eu já estou na empresa aqui há 3 meses e eu não fui promovido. Eu falei, bem-vindo ao mundo adulto, meu filho. Isso pode acontecer, mas é raro. Puxa, mas eu sei que eu posso fazer mais. Então, tem essa questão. As pessoas mais novas, elas são imediatistas. Outra característica também dessa população mais jovem é que elas são menos tolerantes à frustração. Puxa, mas meu chefe não me dá um feedback positivo. Ele não vai fazer isso toda semana.
Nossa, mas é necessário isso. Puxa, não vai acontecer isso, André. Então, às vezes acontece que a gente percebe que as pessoas mais jovens têm um perfil mais ansioso. São mais arrojadas, em contrapartida, são mais propensas a ter alguns acidentes. E quando os acidentes acontecem com pessoas mais jovens, às vezes é de um resultado mais significativo. É uma diferença semelhante ao que a gente observa dos acidentes de motoristas do sexo feminino e sexo masculino. Isso não é invenção minha, isso são estudos da Abramédica, Associação Brasileira de Medicina do Trânsito. As mulheres se envolvem em acidentes com mais frequência, mas acidentes mais leves, ou incidentes, né? Raspou o carro, ou aconteceu alguma coisa, ou um acidente mais leve. Os homens, quando se envolvem em acidentes, isso é estatístico, se envolvem em acidentes de maior gravidade por conta da sua maior velocidade. Então, voltando à questão dos acidentes dentro da empresa, o pessoal mais jovem, mais ansioso, tem uma propensão maior a ter uma dificuldade maior em relação ao processo de ansiedade. E como eu falei muitas vezes, baseado nessa necessidade imediatista de resultado para com ele. E às vezes o resultado dele demora um pouco mais e não é problema. Mas o resultado da empresa, do chefe, do superior, ele tem que ser rápido. O dele não precisa ser tão rápido assim. Essa é uma observação, nada metodologicamente estabelecido. Luciano, acabou de chegar também outra pergunta da mesma pessoa, ela vai ficar Perfeito? no anônimo. Ela disse aqui o seguinte, que nesse mundo de pluralidade, né, que ela comentando aqui, de diversidade, cada vez mais as organizações trabalhando nessa política da diversidade, se nos seus estudos, tanto a nível de acidente de trabalho ou de trânsito, se isso é bem, porque nas estatísticas a gente fala, é a questão do acidente mais com homem ou menos com mulher. E nesse mundo hoje de pluralidade, de diversidade, se tem alguns estudos em relação a essas questões. Ainda não tem nada tão significativo que a gente possa mencionar como resultado efetivo. O que nós temos observado? Eu sempre falo para algumas empresas que nós não contratamos gênero, nós contratamos perfil. Ah, mas pode ser homem, pode ser mulher, pode ser homossexual, não tem problema. O detalhe é qual é o perfil desse indivíduo. Ele está aberto a essa necessidade que a vaga dispõe? Ele tem interesse, ele tem características que vão me permitir ministrar treinamentos e ele desenvolver efetivamente? Então, eu venho dizendo que hoje nós não temos que contratar gênero, nós temos que contratar perfil. Por quê? O que nós precisamos? Nós precisamos de resultados. Resultados operacionais, resultados financeiros, resultados de segurança. E, às vezes, eu tenho que contratar alguém do sexo feminino. Perfeito. Eu fiz um trabalho que, inclusive, foi apresentado na Expo Forest há década atrás já, de inserção de mulheres no meio florestal, onde nós fizemos um estudo naquele momento, no início dos anos 2000, um estudo de por que a gente não inseria, o que acontecia. O meio florestal tinha uma dificuldade muito grande de captar homens para a operação, porque tinha ainda aquela imagem de que trabalhar no meio florestal era trabalhar com um tratorzinho e acabou, e era aquela dificuldade. Nós pensamos, puxa, 50% da população adulta masculina é mulher, conta de padeiro, claro, né? E nós fizemos um estudo onde nós fizemos um processo seletivo bem estruturado, levamos esse pessoal para o meio florestal e chegamos à conclusão que nós tínhamos alguns perfis de operadores espetaculares. Elas foram contratadas, foram treinadas, e isso virou até um trabalho que foi apresentado na Expo Forest. Então,
o que a gente tem que considerar é que a diversidade ela é importante, a gente não pode segregar ninguém da possibilidade de trabalhar. Mas nós também não podemos determinar que, em função da diversidade, nós contratemos A, B ou C. Eu digo, insisto, que nós temos que contratar perfil e não gênero, né? E nós precisamos disso. Esse indivíduo tem que nos dar resultados operacionais e de segurança e de interação efetivo. Não pode, voltando àquela. Eu acho que ele tem um bom perfil. Insisto, quem acha não sabe. Nós temos que saber se aquele perfil, seja homem, seja mulher, ou seja a terceira via, é positivo, né? E por que não vamos contratar? Porque é diferenciado. Com relação a acidentes, eu não vejo muitas situações. Eu fiz um estudo também numa região do Nordeste, onde eram áreas de grande declive, grande declive. E o resultado foi que, naquele momento, as características do grupo feminino, presta atenção, do grupo feminino era apropriada. Mas também encontramos pessoas com perfil masculino que tinham essa característica. Então, insisto, o ideal, o adequado, é a gente buscar o perfil adequado para aquela função, ou para aquele processo que acontece. E só mais uma situação. Às vezes a gente fala, preciso contratar motorista de caminhão. Eu já chamo diferente, nós precisamos contratar gestor de uma unidade de negócio, né? Porque uma pessoa que vai dirigir um caminhão, ele faz a gestão daquela unidade. Então, é motorista, mas pode ser um motorista, exemplo florestal, motorista de comboio, motorista de caminhão 3/4, que vai levar as mudas, motorista de bitrem, tritrem, ou um motorista de rodotrem. São perfis diferentes que nós temos que considerar isso, né? Então, às vezes, o processo e a atividade ela tem que ser considerada também. Ok, Luciano. Como nosso tempo já está esgotado, muito obrigado a você.